sacada da Tefon. A Tefon tava dando aula, né? Foi lá, conheceu o grupo, pra espirrar. Aí quando a gente tava voltando, tá ligado? A gente tava indo pra academia da cidade enchendo os trilhos, que a gente ia fazer uma matéria lá. Com a galera que fez a abertura do carnaval, foi isso. E aí simplesmente quando a gente tava caminhando, tipo, a gente já tinha saído da Cidade de Deus, tava caminhando pela Saramandaia. E aí tinha dois pirra pequenos e fez assim: ei, aquele ali é os caras do Favela News e pá, né, não sei o que. Não, pô, é. Dá locado e pá, eu, olha assim, do nada pra lugar nenhum. Espirra aí, eu, pô, irmão, nunca vi espirra não, e pá, e aí, beleza, e pá, não sei o que, beleza, e pá, não sei o que. Aí, ele falou comigo, pá, tá ligado, não. Eu acho que, tipo, nesse tempo que a gente trabalhou e pá, já tem um certo tipo de reconhecimento, tá ligado? Não só as mães das crianças e pá, mas como as crianças também já passam assim, já saca e... Ah, isso aí é... Não sei quem que faz, não sei tal coisa. A gente já tem um certo tipo de... Já tem uma identidade na comunidade, tá ligado? Já construída e pá. Assim, o impacto que eu vejo é que as pessoas não tinham reconhecimento nenhum, né? Não tinha uma pessoa que chegava na comunidade para mostrar aquela cara, mostrar aquela pessoa que contribui na comunidade de uma forma para ajudar as outras pessoas, de trazer a alegria, de trazer a diversão para dentro da comunidade. Então, a partir do momento que a gente chega nas comunidades, eu chego com o microfone, o Cado chega com a câmera, as pessoas tem um entendimento que a gente está indo ali, mas que é para mostrar coisa boa. O que a mídia em si passa é mais essa questão de tráfico de drogas, né? Questão de morte, de roubo, de violência, tá ligado? Aí, tipo, pelo fato de, não sei quem matou não sei quem, passou na televisão. Pô, seu filho passou na televisão. Espiar pequeno pensa nisso, tá ligado? Queira que sim ou que não, espiar pensa nisso. Eu tenho a clareza que esses programas policialescos fazem tanto sucesso, não é porque a galera gosta de ver sangue. É porque a galera tem a necessidade de se ver. E onde a galera se vê é nesses programas. E quando você tem a oportunidade de se ver de uma forma diferente, isso é sempre muito transformador. Várias vezes no pé na rua a gente chega no canto, e aí sai com câmera, sai com a equipe, e a galera ficava... Quem foi que morreu? Quando foi o crime? Na hora. Várias vezes. E a gente ficava, pô, não, velho, a gente veio aqui fazendo um trabalho com essa galera da creche aqui. E é isso que vocês têm feito num ambiente restrito e o que traz um poder muito grande para isso. Mesmo a gente sem a câmera, né, a gente foi fazer com o celular, a gente foi fazer uma filmagem de um bloco carnavalesco daqui da comunidade do Arruda. Para mim foi muito fascinante, pô, quando depois que a gente foi fazer uma entrevista com ela, com todos os equipamentos, quando ela disse: a minha maior alegria foi de encontrar vocês quando o meu bloco estava chegando na frente da minha casa com a câmera, me entrevistando e mostrando realmente a comunidade. Acho que é isso. E antigamente os moleques via mais o traficante como, esse bicho é o cara, tá ligado? E pelo esse fato de, tipo, de tá levando o vídeo de uma comunidade pra outra, tá ligado? Aí a galera vê, esse cara aí canta forró. Olha, esse cara aí tira onda, ele aí na televisão, não sei o que, babá. Aí quando vê assim o cara no telão assim da comunidade dele mesmo, pá, não sei quem no telão, ou até os piadas do mesmo tamanho dele, não sei quem tava no time, não sei quem, ele tá passando ali, puxa, vou fazer isso também, tá ligado? Já começa a focar também pra poder aparecer, né? Porque todo mundo quer ser visto de uma forma, tá ligado? Nas festas dos becos, o que eu tiro de destaque assim é o respeito, sabe? A gente chegava, armava a tenda e tal, e o respeito que eles tinham pela gente assim era muito massa, tá ligado? Era prazeroso, dava vontade de ficar lá mesmo. Dá uma galera, velho, nesse evento. Pô, lota, velho. Pra assistir o vídeo, sim. Olha que lota. Porque embora você faça a roda, fica aquele pessoal, mas na hora do vídeo senta todo mundo. Aí vó que tava tricotando para lá, a mãe que tava botando café vai lá pra janela, que é um cinema na favela. Geralmente o problema de uma comunidade é o problema da outra, né? Então o que a gente tentava deixar claro era que a gente tava apresentando a comunidade do Arruda dentro da Saramandaia, onde a Saramandaia tem o mesmo problema que o Arruda, né? Então, geralmente eram 3 matérias, né? 3 vídeos exibidos. E claro, tinha vídeos mais descontraídos e tinha vídeos mais
um tema como o tema do lixo, por exemplo. Quando aconteceu o segundo Festa nos Becos, que foi princípio do primeiro, a comunidade inteira da Cidade de Deus estava voltada para ali. A Saramandaia, a parte de algumas pessoas da Saramandaia foi para lá. Então, quando começou aquela interação, aí veio aquilo na mente, o objetivo do projeto do Favela News, né? Tentar fazer com que as pessoas se reconheçam de uma forma melhor. Quando comecei a ver aquelas pessoas, os caras dos tráficos de drogas, entrando na roda, participando, e naquele momento ali, por mais de algumas horas, estava recebendo uma mensagem positiva para mudar, entendeu? Para fazer tipo uma construção de um mundo melhor. Sempre quando eu chegava pra dar aula lá, tinha gente tirando pau, fumando maconha na frente dos meninos, brincando na rua, os caras fumando maconha e pá, sabe? Então, pra mim era muito difícil, não era fácil. Muito difícil mesmo. Tudo tirava a atenção dos meninos, né? Tudo. Era muito difícil. Mas, pra mim, o momento de alegria era quando eu via isso que a Adriana falou. Sabe, eles só ficavam de longe olhando. Mas quando, olha a roda aberta e tal, entrava, velho. Entrava velho, quase com a perna torada, dançando. Entrava a avó dos meninos. Entrava novo, todo mundo entrava. Então aquele momento era um momento, pra mim era mágico, sabe? Porque era um momento de alegria que não tem na comunidade. A caminhada veio boa desde o início, depois que a gente chegou de Floripa, né? A gente tava com pique, toda semana tava saindo as matérias. Depois, quando aconteceu o problema com a câmera, né, que a câmera quebrou. Depois que a câmera parou, a gente ficou mais ou menos quase 2 meses, né, com a câmera tentando arrumar. Então aquilo ali, queira que não queira, a gente foi se desencontrando. Eu ainda tentei, junto com o Cado, fazer vídeos em celulares, sendo que o celular que a gente tem não é um celular muito bom, né, pra ir pra rua fazer filmagem, entrevista. Foi até por isso também que eu fiquei um pouco desmotivado, mano. Aí fui lá na Saramandaia, na Saramandaia, no Festa nos Becos. Aí fui fazer uma entrevista lá, e aí fiz a entrevista, né? Eu fui um repórter e pá, né? Ficou bem legal, mas na hora de ouvir, Deu problema na vida. nada para nada. Aí acabou que a matéria nem saiu, né? Meio essa briga, essa guerra toda de morte, o que estava muito relativo a isso era a disputa pelo espaço e a rincha que existia entre uma comunidade e outra, em especial esse lado do canal e o outro lado do canal. Entre eles mesmo rolar esse extermínio, né? Um mata o outro até um lado ceder, cansar. Os caras mais, tá ligado, que era mais psicopata de, nós vai lá e vai matar e pá, pra acabar a boca dos caras e pá, não sei o que. Esses caras estão presos, tá ligado? A maioria desses caras. E, tipo, pelo esse fato que a Adriano falou, e pá, de os projetos sociais estão se movendo mais nas comunidades, e pá, e as crianças estão se envolvendo com isso, são poucos a nova geração, tá ligado, do tráfico, e pá, na comunidade. Tá falando do sistema algo aberto, como as mudanças assim, na comunidade? Eu acho que, tipo, se o cara for dizer também que é 100%, o cara tá mentindo, né, pá, né? Mas, tipo, vamos supor que 45% ou 50% sim, tá ligado? Eu acho que a gente tira um pouco dos pensamentos, do foco dos meninos, do problema da comunidade, deles, eu acho que até familiar também, para pensar em outra coisa que pode trazer até um futuro, uma coisa positiva para si mesmo, sabe? Vocês têm produzido com uma frequência muito importante, o fato de vocês poderem soltar um vídeo toda semana, Quase. ou quase toda semana, é um diferencial muito importante. Se percebe que existe uma linha ascendente na qualidade técnica dos vídeos, isso é questionável. E o que a gente precisaria, acho que talvez seja até prematuro dizer, mas o que eu imagino que seja mais necessário,
é que esses vídeos possam realmente chegar a todo mundo. A internet, especialmente a internet de banda larga, ela não é uma realidade para todo mundo. Não. Então, a gente precisa continuar caminhando com isso, mas caminhar também percebendo que o broadcast ainda é muito importante. Botar esses vídeos na televisão, botar esses vídeos nas carrocinhas de DVD pirata. Eu ficaria muito contente se daqui a alguns anos eu soubesse que as pessoas dessas comunidades se identificam através desses vídeos.